Não tem coisa que Deus não possa fazer por você. Tenha confiança que Deus está aqui. E nunca se viu, nunca se percebeu de jeito nenhum. A Bíblia fala um Deus como o nosso. Um Deus como tu, dizia o profeta. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor. O Senhor está trabalhando na sua causa. No livro de Salmos, por favor. Salmos, capítulo 32. Louvado seja Deus. Eu vou ler alguns versículos, depois eu vou passar por mais algum. Vamos lá então, Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Observe vocês que é coberto, não encoberto. Coberto é uma coisa e encoberto é outra. Antigamente, quando a gente usava muito cheque, a gente passava um cheque, às vezes no dia que nós passávamos o cheque, não tinha fundo. O que a gente fazia? Tem que ir no banco cobrir aquele cheque, ou seja, é pago. Tem que deixar pronto para que seja saldada aquela dívida. Isso é o que a Bíblia está falando sobre estar coberto. Não confundir, repito, com encoberto. Pessoas que encobrem. Aquele que encobre não progride, é o que diz a Bíblia. Amém? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. E eu vou dizer a vocês, meus irmãos, segredos malditos não é uma coisa boa, viu? Não é uma coisa que Deus queira que você tenha, não. Então, presta atenção no que Deus vai falar hoje. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, diante da presença do Senhor aqui estamos nós mais uma vez, Senhor. Necessitados do Senhor, necessitados da sua misericórdia, necessitados, ó Deus, de nos sentir totalmente aliviados de qualquer tipo de sentimento, Senhor, que seja para nós o sentimento pesado da culpa. Nós não queremos, Senhor meu Deus, de forma alguma, que estejamos, ó Deus, vivendo uma vida à margem da tua bênção, uma vida, Senhor meu Deus, sem nada, só de sofrimento, só de dor. Nós não queremos viver esse tipo de vida, não. E às vezes vivemos, ó Deus, porque nós somos ruins, cheios de segredinhos. E nós queremos, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha nos falar, nos encorajar e nos fazer, ó Deus, entender o que fazer para nos livrarmos dos segredos malditos. Senhor, a palavra do Senhor aos corações dessas pessoas é extremamente necessária, Senhor. A palavra de ensino, a palavra de doutrina, a palavra que realmente pode mudar uma situação, pode mudar uma vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Tome os seus lugares, meus irmãos, tome os seus lugares. Pode louvar a Deus com as palmas. Semana passada nós tivemos uma reunião de pessoas importantes do mundo inteiro, e nessa reunião foi falado a respeito do assunto de padres pedófilos, padres que abusam de crianças. Mas quero deixar bem claro que não são só padres que abusam de crianças. Às vezes também tem pessoas pessoas de qualquer tipo de religião ou igreja, incluindo evangélicos. Eu gosto de deixar isso bem claro, meus irmãos, que tem pessoas que acham que só pelo fato de ter o título de evangélico está imune a qualquer tipo de coisa que seja ruim. E não está. E a justiça tem que ser feita. A lenha que cai no Joaquim cai no Manuel. E o Vaticano diz que 380 e tantas pessoas, quase 400 pessoas, quase 400 padres foram disciplinados, foram cortados justamente por essa questão.
mantiveram o segredo enquanto puderam manter o seu segredo, no dia que foram descobertos. Mas é claro que a história nos conta que nem sempre foi assim, e para dizer a verdade para vocês, não podemos dizer que todas as pessoas que praticam, não só isso, só estou usando porque é uma coisa que aconteceu essa semana e eu não podia deixar passar em branco. De qualquer maneira, o segredo dessas pessoas foi descoberto, essas pessoas foram e serão punidas, não só na questão espiritual, mas também nas formas da lei. Segredos e mais segredos que acontecem por aí, não é? Tivemos também o caso de uma freira, que essa freira de repente, depois de ter feito os seus votos, ela baixou num hospital e teve um bebê. E disseram, não, mas é a fraqueza da carne. Freira não estava suposta a ter filhos. Até que poderia, se não tivesse ela solteira, não é? Se tivesse casada e tudo, sim. Isso é a mesma coisa, não é só, eu estou dizendo, não é só a freira, não é só o padre, é que foi noticiado. Isso acontece em tudo enquanto é lugar. Mais uma vez repito, até nas igrejas evangélicas, ou seja, nas igrejas evangélicas também. Existem coisas, meus irmãos, que faz parte da nossa vida a gente manter determinado segredo, não é? Existem coisas que é necessário o segredo. Não há por que você sair espalhando para todo mundo, por exemplo, quanto você ganha, o que você tem na sua casa, isso é coisa sua. É mais uma coisa que a gente poderia relacionar com a intimidade, não é? De cada pessoa, do que necessariamente um segredo de algo que é pecaminoso, mas nós guardamos segredo. Ninguém precisa saber quanto você tem no banco, ninguém precisa saber quanto você ganha. São coisas que, se as pessoas nos perguntam, às vezes nós até agimos com uma certa truculência, não é? Aos 23 anos de idade eu estava na Conde de Sarzedas, entrei na Conde de Sarzedas com paletó, gravata, paletó todo preto, gravata, acho que esqueci a cor, enfim, preparado para o meu casamento, e estou lá esperando a minha amada. A irmã gosta, hein? Estou lá esperando a minha amada. E não existe dia que a gente fica mais sem graça do que o dia que a gente não sabe onde pôr a mão, né? Estou lá esperando, meus irmãos, e começa a marcha lá. Tchan, 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 tchan. Não é que encosta um camarada ao meu lado e bate em mim, escuta, quanto que o irmão ganha por mês? Mas me deu uma vontade. Em pleno dia do meu casamento, a marcha nupcial tocando, e o camarada se encosta, quanto é que o irmão ganha por mês? Eu falei, olha meu irmão, isso é segredo. Eu não tenho que falar para você quanto que eu ganho por mês. Isso não interessa, não é verdade? Isso é... A Bíblia Sagrada nos fala de algumas pessoas, meus irmãos, que deveriam manter determinados segredos e não mantiveram esses segredos. Sansão foi um. Mas nos fala também de pessoas que não deveriam ter segredos a respeito de alguma coisa e tiveram. Acã foi outro. Mas o que nós estamos falando aqui hoje, meus irmãos, o segredo maldito mais divulgado na Bíblia, pelo menos da minha forma de entender, e se não for também não muda nada o teor da mensagem. Estamos falando de Davi, o salmista Davi. Esse homem que foi atingido no seu corpo, foi atingido na sua saúde, foi atingido no seu espírito por causa de um segredo maldito. É bom que se diga, meus irmãos, que não existe para Deus segredo. Entre nós homens, é o que dizem, né? Segredo entre três tem que matar dois. Entre nós seres humanos é assim que se fala. Comercialmente falando, a gente falava muito isso. Segredo entre três, mata dois. Segredo entre dois, mata um. Agora, em relação a Deus, meus irmãos, não há como ter segredo. Não existe absolutamente coisa alguma que tu possa fazer que Deus não esteja vendo, que Deus não saiba o que está acontecendo. Os padres aqui da história, bem como também pastores, não só pedófilos, como também adúlteros, o caso do Jimmy, da década de 70, pregador televisivo, pregava para o mundo inteiro, chegava a entrar até na cortina de ferro com as mensagens televisivas.
Um certo dia foi flagrado e o seu segredo custou-lhe a sua carreira, custou-lhe tanto, mais tanto, mais tanto, que eu acredito que até hoje ele sofra as penalidades de ter tentado encobrir diante de Deus um segredo que não tem como ser coberto. Camarada que pegava o microfone para falar para o mundo inteiro, mantinha um relacionamento com prostitutas. E mais uma vez eu digo aos irmãos, será que terminou? Não. Terminou não. Tem muita gente até hoje que continua da mesma forma. Pega o microfone, fala de Deus, faz as famigeradas dancinhas, solta uma rajada de língua que é muito estranha realmente, mais estranha do que a Bíblia fala. Mas tem uma vida dupla. Tem uma vida onde mantém os seus segredos. Segredos malditos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não sei se vocês entendem assim, mas só sente o pecado quem ama a justiça. Só sente o pecado quem tem pelo menos uma centelha de Deus na sua vida, porque os demais já não sentem mais, meus irmãos. Pessoas que já não ligam mais para pecar, pessoas que já não ligam mais por fazer coisas erradas, pessoas que já não ligam mais por enfiar a mão no bolso do povo, pessoas que já não têm sentimento algum. Essas pessoas já parece que estão como que vacinadas a respeito do pecado, pecam, mas para elas é como se não estivessem pecando. É que essas pessoas não são mais sensíveis às coisas de Deus. Se você em algum momento da sua vida se sente miserável, culpado por alguma coisa, Deus continua se movendo em você. Porque pessoas que Deus não se move nelas, essas pessoas, meus irmãos, estão totalmente cauterizadas em todo tipo de sentimento que possa existir entre o homem, Deus e a sua palavra. O salmista Davi, meus irmãos, a Bíblia fala que um dia ele se engraçou com uma mulher. Ele viu a mulher, achou a mulher bonita, achou a mulher, mas muito bonita, e ficou doidão, doidão a ponto de fazer doideira, a ponto de fazer coisas piores do que os que não conhecem a história possam imaginar. Viu a mulher tranquilo, seu povo em guerra, ele lá no terraço, eu quero essa mulher, mas tu já tem as tuas. Não se escandalizem, é assim que a Bíblia fala. Eu quero aquela. A mulher foi lá, tiveram os seus momentos, a mulher voltou, a mulher concebeu, no caso, ficou grávida, né? O marido da mulher estava na guerra. Davi chama o camarada, manda ele ficar com a mulher dele, qualquer coisa fala que o filho é dele. Está vendo? É um projeto maligno. Só que ele não contava que o soldado dele era muito mais fiel a ele do que ele estava sendo para com o soldado e para com Deus. Está cheio de gente assim. Abra os olhos. Não nesse sentido necessariamente, mas em tantos outros. E a Bíblia Sagrada diz que, não tendo jeito de acertar a situação, Davi combinou com os seus comandados e, olha, em palavras rápidas, porém de fácil entendimento, coloca ele bem na frente do batalhão lá, quando a batalha estiver renhida, estiver feia mesmo, estiver matando todo mundo, coloca ele bem na frente. A hora que acontecer um ataque, todo mundo dá uma recuada, ele morre e está resolvido o problema. Ou seja, quando eu falei para vocês que o rei estava muito doidão, não é que o rei só estava cometendo, meus irmãos, um adultério, o rei estava cometendo também um crime bárbaro, hediondo. Crime hediondo. Morreu o rapaz. Passou um ano. O rei tinha
momentos em que ele pensava naquilo e lhe doía. O rei tinha momentos que ele pensava naquilo, e a Bíblia Sagrada diz que ele sentia dores até nos ossos. Haviam noites que ele acordava, eu creio que ele tinha pesadelos com aquilo, e ele acordava fazendo aquele ruído de leão ferido. Mas tudo bem, ia lá tocando as suas coisinhas, o reinadinho ia lá e tal, uma batalhazinha aqui, outra ali, até que um dia a Bíblia Sagrada fala no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, que depois de ver sofrer tanto Davi, porque Davi estava sofrendo, meus irmãos, como eu digo a vocês, como eu disse a vocês, digo mais uma vez, se você em algum momento da sua vida ainda sofre por coisas que você fez e sabe que não foram coisas boas, significa que você ainda é sensível a Deus e você tem esperança de sair da situação que você está. Você tem esperança de ver a sua vida se modificar. O pior, meus irmãos, a coisa mais ruim que existe na vida de uma pessoa é quando a pessoa já não se sensibiliza mais com as coisas de Deus. E está assim, ó. Está assim de gente que já não tem sensibilidade mais alguma com as coisas de Deus. Recentemente a gente repreendeu até de uma forma que a gente tem que ter sabedoria para repreender, porque se não tiver também, ao invés de ganhar, você acaba afundando mais. Eu estava até com o irmão Júnior aqui, um irmão falou para nós que estava ensinando o filho dele como usar preservativo, lembra, né? E nós falamos, mas isso não é correto, isso não é de Deus não, rapaz. É a mesma coisa você entender que tem outros pais ensinando os filhos deles a usarem preservativos na sua filha. Você gosta? Às vezes falta sensibilidade. Às vezes as pessoas não é que flertam com o pecado, as pessoas caem no laço, na garra, como diziam os antigos, no lamaçal do pecado, e as pessoas parecem que estão gostando tanto daquilo, gostam tanto do que fazem, que se esquecem dos preceitos de Deus, se esquecem da ordem de Deus, se esquecem das regras estabelecidas pela palavra do Senhor. Então esse tipo de pessoa realmente é um tipo de pessoa que tem que buscar a sensibilidade que vem de Deus, tem que buscar o Senhor, tem que se esforçar de alguma forma a se aproximar de Deus, senão essas pessoas não terão esperança. Senão essas pessoas que têm já a sua mente cauterizada, essas pessoas não terão esperança. A Bíblia chega a falar em Romanos que dentre todo tipo de coisa ruim e errada, existem alguns que a Bíblia fala que o próprio Deus os entregou a uma situação que eles se tornam insensíveis. Essas pessoas perdem qualquer tipo de sentimento ou senso, eu diria, de certo e errado. E quando a pessoa perde isso, o que acontece? A pessoa passa a ser como um animal não domesticado. Passa a ser como um animal que não pensa, porque perdeu a sensibilidade. Davi não tinha perdido a sensibilidade, mas ele mantinha um segredo maldito. Ele não comentava, não era nem só questão de comentar com as pessoas, era questão de chegar face a face com Deus e falar: Senhor, eu tenho que dar explicações para o Senhor. Senhor, eu tenho que tomar uma atitude a respeito da minha vida, porque eu já não durmo bem, eu já não como bem, eu já não consigo fazer mais nada, porque cada vez que eu acho que estou me livrando de qualquer tipo de coisas que fiz no passado, me vem à memória, e isso me corrói os ossos, isso me causa mal, isso me joga para baixo, Senhor. Eu tenho que conversar com o Senhor. Ele não fazia isso, embora ele sentisse que alguma coisa não estava bem. E a Bíblia Sagrada diz que um dia o profeta Natan chegou para ele e falou: ó, a história é essa. Um não tinha nada, o outro tinha tudo. Quer dizer, o outro tinha só um. E o que tinha só um ainda foi roubado pelo que tinha tudo. A Bíblia fala que o rei ficou enfurecido. Mas quem é? Vai ter que devolver. Quem é? Eu quero saber. E antes que começasse eu quero saber, vamos disciplinar e acabar, o profeta falou: é você. É você. É você. E o profeta falou: olha, você não tomou atitude a tempo, você não resolveu a questão a tempo,
Então, depois do que você fez, depois da sua tentativa de encobrir, por causa do seu segredo maldito que você fez em oculto, Deus fará acontecer contigo em público. Segundo Samuel 12, versículo 12 e 13, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. E aconteceu. Então disse Davi: pequei contra o Senhor. Aí ele começou pelo caminho por onde deveria já ter há muito tempo se manifestado. Pequei contra o Senhor. E o profeta falou para ele: tu já foi perdoado, você já foi traspassado. O teu pecado foi traspassado. Você não vai morrer, mas você vai sofrer as consequências do seu segredo maldito, do seu segredo que corrói os ossos, do seu segredo que não tinha razão de existir, que não tinha razão de ser. Tudo que Natan falou para ele aconteceu, meus irmãos. Sofreu o homem, não foi brincadeira não, por causa de um segredo maldito. Eu não sei se você tem algum segredo com Deus. Eu prego terça-feira e nós acostumamos chamar esse culto de doutrina e ensinamento. Eu gosto muito de culto evangelístico, mas eu acredito, meus irmãos, e até comentei com a minha esposa não faz muito tempo, os cultos doutrinários, cultos de ensinamento, cultos que a gente realmente toca em algumas feridas, por mais que não renda aquele monte de glória a Deus e aleluia, pessoas histéricas, né? Porque pessoa histérica às vezes perde a noção da razão também, começa a fazer, enfim, por mais que não produza isso, mas produz uma coisa muito boa para todo mundo que gosta de coisas boas. Produz uma consciência em cada vida, em cada pessoa. Eu não sei se você tem segredos, mas se você tem segredos, eu quero dizer a você: diante de Deus os seus segredos estão descobertos, se Deus hoje está falando contigo. Eu não sou o profeta Natan, mas Deus me colocou aqui hoje para falar contigo. Se você tem algum segredo, você tem que hoje tomar uma atitude perante Deus, porque Deus já descobriu desde o dia que você praticou o seu segredo. Deus já descobriu o seu segredo. Semana passada uma quadrilha, meus irmãos, de fraudadores, fraudavam negócio de cartão de crédito, roubavam pessoas fazendo papéis frios daqui e dali. De repente a polícia foi e pegou, e a polícia chegou com a imprensa, chegou para prender um dos ladrões. A hora que ele viu as câmeras, ele: mas eu nunca fui preso, a minha família não pode ver isso, dizia o marginal. A minha família, onde já se viu? Ninguém sabe que eu faço isso, a minha família vai me ver, pelo amor de Deus, eu não quero que a minha família me veja, porque isso era uma coisa secreta, era um segredo para a família, mas não era um segredo para Deus. Se você tem algum tipo de segredo, é tanta coisa, meus irmãos, é tanta coisa, não seja insensível. Se você não sente que tem conserto para fazer com Deus, e quer continuar mantendo esse seu segredo maldito, eu vou dizer a você uma coisa direta e reta e sem eufemismos. Quando Natan falou com Davi, Davi não ficou cheio de politicamente correto, eufemismo daqui, essa coisa de amaciar o que ele fez. Ele não disse: foi uma situação inconveniente, né, Natan? Porque hoje está muito assim. Foi uma atitude digna de disciplina, né, Natan? Natan, foi assim uma atitude impensada. Não, o salmista disse: eu pequei contra Deus. E eu vou ser bastante direto para contigo nessa noite. Você que tem segredo dessa natureza, segredo que forma entre você e Deus uma barreira de separação. Deus não está ouvindo a sua oração, Deus não está respondendo o seu clamor. E se você morrer nessa situação, você não verá Deus na glória celestial. Não há lugar no céu para você. Pastor, uma coisa dessa que o irmão prega, eu nunca mais venho terça-feira. Tá bom, vamos amaciar. Não é que Deus não está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo, mas Ele está ocupado com a oração dos africanos.
Não é que você não vai para o céu, é assim, não vai para o céu, não é pesado, como é que é? É que você vai assim, infelizmente, contemplar e fazer um turismo num local tão quente, mas está tão quente no país atualmente, que não faz muita diferença. É assim que tu quer que eu diga? Não. Se você, infelizmente, está vivendo essa vida de insensibilidade, você vai me dizer, mas irmão Lorival, o evangelho está uma bagunça. Tá. Mas irmão Lorival, é tanta coisa errada no meio evangélico. Sim, sempre houve. Irmão Lorival, ninguém entende mais. Um prega uma coisa, outro prega outra. É por isso que a gente fala, nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada e não pastor cabeçudo. Não. A nossa regra de fé é o que está aqui na Bíblia Sagrada. Se você quiser manter o seu segredo maldito, você não tem o nome escrito no livro da vida. Davi sofreu terrivelmente, meus irmãos. E não é que o diabo estava pressionando ele com todas as coisas que ele estava sentindo, não. Não, é o próprio Deus. A Bíblia Sagrada fala que o próprio Deus permitia. Davi, no momento, eu diria, de tentativa de entender o que estava acontecendo, ele disse que a própria mão do Senhor pesava contra ele. Na realidade não era que a mão do Senhor pesava contra ele, a mão do Senhor pesava em favor dele. Porque quando Deus se movimenta para que você reconheça que algo está errado na sua vida, entenda que esse Deus só pode ser Pai, só pode ser Deus, só pode estar amando você muito mais do que você imagina. Louvado seja Deus, aleluias. Meu pai, há uns 15 anos atrás, meu pai, ele me chamou e meu pai me chama, eu vou falar, mas ai de você se me chamar assim, hein? Meu pai disse, Louro, vem cá. Vem cá, quero te falar um negócio. Falei, sim, pai. Lembra do pastor fulano? Falei, sim. Ele faleceu. Não diga. Faleceu, pai? Faleceu. Mas eu estou apavorado, que estou até tremendo. Mas por quê, pai? Porque ele me chamou na casa dele. Depois que morreu? Não, vivo. Ah, bom, ainda bem. Ele estava vivo ainda, ele me chamou um dia, meu pai falando de um pastor amigo dele. Pastor que pregava a palavra de Deus, tudo. E ele me fez prometer que eu não contasse a ninguém o que ele contaria para mim. Isso meu pai me falando. Então eu não vou contar a você o que ele me contou. Mas eu estou tremendo. Porque ele me chamou e me confessou tanta coisa que eu jamais pensei que uma pessoa pudesse pecar dessa forma e ainda pregar a palavra de Deus. Eu tentei, não, mas conta, pai, já morreu mesmo. Mas ele não cedeu, ele disse, não, eu prometi e não vou contar. Mas é tanta coisa errada. E ele só pediu a Deus que não o deixasse morrer antes que ele confessasse o que ele havia feito por toda a sua vida. Então ele me chamou e confessou. E depois que confessou, acabou de confessar, ele morreu. Olha, meus irmãos, esse homem conviveu com uma coisa que Deus não quer que você conviva. O que nós chamamos de o peso da culpa. Você não tem por que carregar por toda a extensão da sua vida peso algum de culpa, se você tem um Deus que te perdoa. Isso não faz sentido, isso não é inteligente. Onde é que existe algum traço de inteligência? Onde é que existe algum traço de razão? Se você pode se livrar de um peso maldito por causa de um segredo maldito, por que não se livrar dele? Se você tem um Deus que te convida a confessar, você tem um Deus que te convida a perdoar os seus pecados, para que você não tenha que carregar esse fardo pesado. Se nós verificarmos as palavras, meus irmãos, de Davi no Salmo 32, também no Salmo 51, o peso é grande, meus irmãos.
No Salmo 38, versículo 17, Davi chega a dizer que as minhas pernas se enfraqueceram. Algumas Bíblias chegam a dizer: eu estou pronto a coxear. E eu busquei o sentido, não etimológico, mas o sentido lexicológico dessa palavra, e na realidade não quer dizer algo físico. Ele estava pronto, não aguentava mais o peso da culpa que carregava, já estava quase que desfalecendo por uma culpa que ele levou por tanto tempo, sem a necessidade de ter levado. Por que você vive essa sua vida cheia de medos, essa sua vida cheia de dores, essa sua vida que você sabe que a qualquer momento, você tendo qualquer tipo de ameaça contra ela, você não terá condições, eu diria, de se apresentar diante de Deus, porque você tem um segredo, você tem uma coisa oculta na sua vida, que é maldita. Se nós observarmos o Salmo 32, quando a Bíblia Sagrada fala do versículo 2 para frente: bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Agora veja o versículo 3: enquanto eu me calei, e nós temos uma referência no Salmo 51, versículo 8: envelheceram os meus ossos. Essa coisa que às vezes dá aquela moleza de medo, parece que você está sofrendo de síndrome do pânico gospel. É porque o peso da culpa te assusta. É porque os segredos malditos que estão incrustados dentro do seu coração te trazem medo do juízo. Eu não estou falando do medo que nos traz limites, eu estou falando do medo que pressupõe juízo. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus conhece a nossa vida. O nosso Deus conhece a sua vida. O nosso Deus, meus irmãos, é tremendo e nos dá a oportunidade. Assim como deu para Davi. Davi não tinha de passar tempos envelhecendo os seus ossos, porque estava calado, ele poderia ter falado. Nós vemos a dor, meus irmãos, resultado da culpa, desse segredo maldito, dessa maldição secreta. Você não tem que viver assim. Fisicamente nos seus ossos ele sentia dor, se envelheciam os seus ossos. A Bíblia Sagrada fala que esse tormento fazia com que ele tivesse esse bramido, esse som, como eu disse a vocês, meus irmãos, que são aludidos aí a felinos, grandes felinos, sons de dor ou não, mas são sons absurdamente altos. Por exemplo, quando o leão dá aquele bramido, ele tinha isso de dor. Ele tinha um conflito, meus irmãos, a respeito do tempo, porque a Bíblia fala que não era questão esporádica, a Bíblia fala que era de noite e de dia. Por que viver assim? A gente falou de pedofilia, a gente falou de adultério, mas nós estamos falando de mentira. Quantas pessoas usam a mentira para acabar com a vida dos outros? Ah, mas é mentira branca o quê? Negócio de mentira branca. Daqui a pouco vão começar a fazer a mentira cor-de-rosa. Mentira é mentira. A Bíblia fala que o pai da mentira é quem? É o diabo, é o cão, é o capeta, é o bichão, é o tinhoso. Quantas pessoas mentem para tirar vantagem? Ah, mas foi uma mentira necessária. Mentira necessária, tem essa agora também. Mentira necessária, essa é nova. É a mentira necessária que faz você necessariamente também ir para o inferno, por causa da mentira necessária. É o diabo inventando para você a mentira necessária. Mas não é só a mentira, é a cobiça, é a inveja. Dentro da obra de Deus, meus irmãos, bem estávamos falando na hora das ofertas, eu nunca vi tanto ladrão dentro da obra de Deus, ladrões que vão queimar no lago de fogo se não se arrependerem das suas atitudes, se não se arrependerem do mal que estão causando a obra do Senhor, escandalizando o cristianismo verdadeiro. Isso, meus irmãos, não é uma questão, eu diria, desse ou daquele apenas, é uma questão que envolve todas as pessoas que se utilizam da palavra cristã, ou seja, da palavra cristianismo, da palavra fé, para extorquir de outras pessoas com mentiras daqui, com mentiras dali. Abra os teus olhos. E essas pessoas que vivem essa situação, Davi, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala no versículo 4, que a sensação de juízo, a tua mão pesava sobre mim,
Como eu disse a vocês, era uma pressão do próprio Deus. Nós vemos, meus irmãos, que até o humor se tornou em sequidão, até que ele tomou a atitude certa. Eu confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, por que desse segredo maldito? Porque ele caiu vou falar na luxúria, caiu em pecado, na imoralidade, na violência, perdeu a sensibilidade, atentou contra a vida, praticou o engano, repito a palavra assassinato, e o pior de tudo, tentativa de esconder, tentou esconder, criou um compartimento secreto, e dentro desse compartimento encerrou um segredo maldito. Mas no dia, meus irmãos, no dia que ele entendeu que a cura existia e que ele não tinha que estar curvado mais. Quantas pessoas são acusadas pelo diabo de noite e de dia aqui? Quantas pessoas estão me ouvindo e tomam posse de microfone, sobem nos púlpitos, pregam a palavra de Deus, e alguns pregam até bonito, não é? Falam até coisas muito boas, mas, meus irmãos, no momento em que estão sozinhos no recôndito da sua solidão, não tem paz, não tem alegria, não tem bom humor, e a única coisa que tem é o sentimento de culpa e uma voz acusadora do diabo que ri dessas pessoas, sendo que existe um escape, sendo que existe uma solução para essa questão, existe uma cura para essa questão. Você não tem que carregar fardo de culpa, se você entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você não tem que carregar esse fardo, você não tem que ser zombado pelo adversário. Existem, meus irmãos, muitas situações que as pessoas deixam às vezes tomar a atitude certa, porque entendem que algumas coisas podem mudar a situação. Uma dessas situações, uma dessas questões é o orgulho pessoal. Eu vou me humilhar de tal forma, porque existem coisas que você pode falar com Deus, existem coisas que você tem que falar com pessoas. O orgulho, tem pessoas que se sentem grandes demais para tomar uma atitude de humilhação diante de pessoas que elas consideram inferiores a elas. Uma outra questão, meus irmãos, gravíssima, é que muitas pessoas acham que o tempo cura tudo. Vamos dar tempo ao tempo, porque, com o tempo tudo vai se definindo, com o tempo, mas você vai viver 350 anos e não vai curar nada. Deixa o tempo apagar as cicatrizes. O tempo pode até apagar a cicatriz do corte que você fez, tudo. Mas se você provar na Bíblia, mostrar na Bíblia que é só deixar o tempo passar que a cicatriz do pecado se apaga, eu vou me conformar. Mas como você não tem como mostrar, eu vou dizer a você: toma a atitude certa. A outra questão, meus irmãos, que as pessoas às vezes que têm esses segredos malditos, elas não tomam a atitude certa. É porque, infelizmente, meus irmãos, existe uma cultura no meio dos crentes de todas as igrejas, que a pessoa faz uma coisa desagradável, e quando ela não tem coragem ou humildade para se humilhar, para se colocar perante Deus e confessar o seu erro arrependida, então o que essas pessoas fazem? Elas começam a praticar boas ações. De repente ele, deixa eu ajudar nessa campanha aqui, ajuda na campanha. Vai lavar a igreja, deixa eu ajudar, até essas coisas, deixa eu ajudar a lavar a igreja. Vou carregar a caixa de som amanhã. Deixa eu ajudar a mocidade a fazer não sei o quê. Deixa eu ajudar o coral, deixa eu ajudar a banda. Sabe de uma coisa, vou ficar na porta amanhã. E a pessoa vai pensando assim: não, acho que já estou me redimindo, porque eu estou ajudando aqui, não é? E às vezes enfia a mão no bolso. Quem pode fazer um voto de R$100? A pessoa levanta R$1.000 e... E pensa no coração: já estou me redimindo, já estou vendo as minhas cicatrizes espirituais causadas pelo pecado que eu mantinha dentro de mim, como um segredo maldito. Já estou sentindo que está indo embora. Está sentindo da carne, porque não está indo embora não. Não existe coisa que você possa fazer na igreja que possa perdoar o seu pecado.
Não existe favor que você ache que você possa estar fazendo para Deus que possa perdoar o seu pecado. Não existe quantidade monetária financeira que você possa levantar e achar que Deus perdoou mais um pouquinho dos seus pecados. Você precisa se arrepender, você precisa confessar o seu pecado, você precisa chegar perante Deus e falar: Senhor, eu tenho que falar contigo urgente, porque eu não posso aguentar mais esse peso que eu estou carregando desnecessariamente. Deus está falando contigo hoje, porque é muita coisa errada, meus irmãos, é muita coisa oculta, que serão reveladas se você não se arrepender perante Deus. São muitas coisas que você faz escondidas ali, guardadinhas ali, achando que o seu pastor não viu, achando que a sua esposa não viu, achando que o seu pai não viu, mas Deus está vendo. E se você quer continuar a carregar essa carga, você pode até continuar, mas Deus oferece a você hoje o perdão para você não ter que carregar mais esse peso. Você tem que entender que existe a cura. Essa cura é através de Jesus Cristo, não através das suas obras. Essa cura é oferecida e estendida a você hoje, se você realmente quer se livrar disso, se você entendeu. Olha, meus irmãos, é que o tempo passou. Eu até gostaria de falar um pouquinho sobre Romanos capítulo 2, mas vou falar um outro dia, para vocês entenderem qual é a questão. Deus conhece você por completo. Ah, mas irmão Lorival, foi um pecadinho desse tamanho aqui, ó, bem pequenininho. Será que Deus, é tão pequenininho que nos arquivos de Deus, eu acho que o pendrive de Deus está cheio. Como é que é? Mas que armazena lá a memória? O HD de Deus está cheio, é tão pequenininho que acho que ele deletou já. Se você não se humilhou, não deletou nada, viu? Se você não confessou, não abandonou, não, nada. Não se curve diante do peso da culpa. A Bíblia Sagrada fala: eu confessei. Mais uma vez eu digo: só os justos sentem o pecado. Quem não é justo não sente o pecado. Eu confessei o meu pecado, a minha maldade, eu não encobri mais. Ou seja, Davi não só confessou o adultério. O adultério é uma fraqueza, né, meus irmãos? Tem muitas pessoas que olha lá, você caiu, meu irmão. É que eu estava fraco. Até parece que o pecado é vitamina, né? A pessoa está fraca, cai como se fosse o pecado fosse vitamina. Pois é. Ele não confessou só o pecado de adultério, não. Ele confessou ao Senhor uma coisa maior do que isso. A Bíblia Sagrada diz que ele confessou o pecado e a maldade. Ele sentou com Deus frente a frente e contou detalhadamente: foi assim, Senhor. Dá uma vergonha confessar, né, meus irmãos? Dá uma vergonha confessar. Mas qual vai ser mais vergonhoso? Ou o que seria mais vergonhoso? Você confessar diante de Deus aqui agora, ou diante de todas as pessoas que já viveram em todo o tempo que há homens sobre a terra, no juízo final, de repente lá, leia o seu nome, fulano, e começa a passar a carga dos seus pecados. Depois que passar tudo, partai-vos, lago de fogo, para lá. Mas não era para Satanás, Senhor? Era, mas fazer o quê? Se tu quis ir junto, porque é você quem toma a decisão. Chega de carregar esse peso. Davi entendeu e disse: meu pecado, minha maldade, tudo confessado, não vou encobrir mais nada. Recebeu o perdão, foi perdoado. Sofreu um bocadinho, porque a semente ficou lá, não é? Sofreu um bocadinho mais, mas já não tinha mais o peso da culpa. Já tinha sido eliminada, porque ele havia se arrependido, confessado ao Senhor, deixado esse tipo de atitude, e a Bíblia Sagrada nos diz que então ele foi perdoado. É isso que Deus quer. Chega de segredos malditos, chega de segredo maldito. Louvado seja Deus, aleluias. Que alívio foi a resposta de Deus na vida do salmista, não é verdade? A mudança aconteceu no momento em que ele entendeu que Deus era poderoso para limpar a sua vida e torná-lo uma vez mais uma pessoa tranquila, que não tinha mais que viver curvada diante do peso do pecado.
Deus abençoe você. Que Deus guarde você, que o Espírito de Deus siga falando mais ao seu coração, mais. Eu sei que Deus tem muita coisa para falar na sua vida. E eu vou convidar já os irmãos para ficar de pé. Eu sei, meus irmãos, que mensagens como essa são mensagens que às vezes amedrontam as pessoas. Mas não tenham medo, meus irmãos, não tenham medo. O que Deus está falando contigo é porque Deus ama você. Nós estamos vivendo um século tão estranho. Nós estamos vivendo um século, eu não sei se eu posso falar isso aqui, eu estou no ar. Mas nós estamos vivendo um século que as pessoas perderam a vergonha na cara. Descaradamente se faz tudo enquanto é tipo de coisa errada, se prejudica o próximo, se mente contra a verdade, se rouba com facilidade. As pessoas perderam a vergonha na parte sexual. É tanta gente promíscua, é tanta gente que indecorosamente se veste ao vir à casa de Deus que dá vergonha. Tem pessoas que vêm com roupas tão estranhas na casa de Deus que você fica até com medo de olhar para o lado delas. A irmã quer conversar com você, às vezes o irmão leva você a paz do Senhor, irmã, tudo bem? Aleluia! Difícil. Irmãos, a mesma coisa. E Deus quer que você se livre desse peso. Você que está aqui, que sabe que você tem um segredo maldito. Se você não se arrepender, se você não confessar, esse segredo maldito vai acabar levando você para a morte eterna. Quer fazer um concerto com Deus? Vou perguntar só uma vez, meus irmãos. Não vou perguntar duas. Isso que eu estou perguntando, não estou perguntando para crente da Deus e Amor, da Batista, da Assembleia, estou perguntando para todo mundo que se sente igreja. Quer fazer um concerto com Deus? Levanta a sua mão assim agora. Isso, mantenha a mão levantada. Mantenha a mão levantada. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós cometemos tantas falhas, ó Deus. Nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o nosso próximo. Falamos e fazemos coisas que o Senhor não se agrada de jeito nenhum. Nós precisamos do perdão do Senhor. Arrependidos estamos e não queremos mais estar curvados diante do peso da culpa. Somos culpados sim, meu Deus, de tanta coisa. Somos culpados sim, Senhor meu Pai, de tantos erros. Nós precisamos da sua ajuda, meu Pai. Nessa noite, ouvindo a sua palavra, nós entendemos que nós podemos e queremos mudar. Nós não queremos viver essa vida de miséria, meu Deus. Nós não queremos viver essa vida de solidão, de tristeza, de medo. Nós não queremos, Senhor meu Deus, viver essa vida em que o inimigo se apodera da situação e nos acusa. Nós não queremos viver essa sequidão. Nós não queremos viver essa falta de humor. Nós não queremos viver, ó Deus, essa dor que está entranhada até em nossos ossos. Senhor meu Deus, o Senhor é poderoso para restaurar essa vida que se arrepende, meu Deus. Essas pessoas que ausentes dos caminhos do Senhor sabem que cometeram tantas coisas erradas, mas entendem que o Senhor está dando a elas uma oportunidade de não mais estarem curvadas diante do peso da culpa. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, passa o bálsamo curador sobre cada uma dessas vidas arrependidas que se comprometem com o Senhor agora. Toma nas tuas mãos estas vidas, ó Deus, que entendem que o Senhor tem para nós tudo que é bom, e que o Senhor designou para nós uma forma sadia de viver, embora às vezes nós não estejamos vivendo essa vida. Purifica, meu Deus, pessoalmente eu peço ao Senhor, purifica-me no sangue que foi derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Purifica a sua igreja, purifica o seu povo, purifica, Senhor meu Deus. Levanta essa pessoa que está tão curvada, que está no pó da terra, meu Deus. Levanta essa pessoa, levanta essa vida. Levanta, Senhor meu Deus, porque essa pessoa está arrependida, está confessando ao Senhor. Ela está se humilhando diante da sua presença, diante da sua face. Deus de poder, Deus de misericórdia, que o inimigo nunca mais tome ocasião contra essa igreja, contra essas pessoas, mas que o inimigo se veja derrotado em relação a essas vidas que arrependidas, essas vidas que confessam, estão ficando de pé, Senhor meu Deus, e o Senhor está nessas pessoas, e o inimigo está vendo que o Senhor está nelas, que nunca mais se assenhore ele dessa situação, e que essas pessoas possam andar com a cabeça levantada, porque estão perdoadas, lavadas, redimidas, purificadas. Toma nas tuas mãos estas vidas, Senhor meu Deus, toma nas tuas mãos estas vidas.
Pessoas desviadas, ó Deus, que voltem para os teus santos caminhos nesta noite. Pessoas que nunca vieram para o Senhor, que venham para os caminhos do Senhor e permaneçam firmes. Põe as tuas mãos, ó Deus, põe as tuas mãos nesta vida. Põe as tuas mãos nesta vida. Põe as tuas mãos nesta vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pode ser um Mi maior. Louvado seja. Ainda de pé, igreja. Ainda de pé, com a mão no coração. Me ajuda aí, vocal. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for na nossa vida, Espírito de Deus. Mova-te na vida desse coração contrito. A sua palavra fala que o coração arrependido, coração contrito, coração verdadeiro, o Senhor não rejeitará. Aleluia. A sua palavra diz, Senhor, que o Senhor não rejeita um coração arrependido.
A sua palavra fala, Senhor meu Deus, que o Senhor não rejeita uma vida arrependida. Vem, Espírito de Deus, sobre esse povo de coração arrependido. Vem, Espírito de Deus, sobre essas vidas arrependidas, sobre essas vidas, sobre esses corações, ó Deus, que pediram para que fossem criados novos. O salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. É isso que nós queremos do Senhor nessa noite, Senhor. Nós não queremos estar curvados diante do peso da culpa, Senhor. Nós não queremos estar curvados diante da acusação maligna. Senhor meu Deus, fazemos nós das palavras dos salmistas nossas, Senhor meu Pai. Não nos lance fora da sua presença e não retires de nós o seu Espírito. Purifica o seu povo que pede a purificação, meu Deus. Purifica a sua igreja que pede a purificação nessa noite, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, nós queremos senti-lo. Não retira de nós o teu Espírito e não ausente de nós a alegria da tua salvação. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, o Senhor conhece esse coração, o Senhor conhece essa vida, o Senhor conhece essas pessoas. Vem, Espírito de Deus, sobre essas vidas. Vem, Espírito de Deus, vem curando, vem curando, vem curando, vem curando, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, vem curando, vem curando, vem curando essa alma faminta, sedenta, vem curando, Senhor. Vem tirando, Senhor meu Pai, o peso dessa alma. Vem tirando, Senhor meu Deus. Aleluias. Vem purificando essa vida. Vem lavando essa vida. Vem curando essa vida que o inimigo tem feito dela, Senhor meu Deus. Uma vida escravizada por causa disso, daquilo que está lá no segredo. Agora que o Senhor perdoou, meu Deus, arrebenta esse demônio agora, Senhor. Arrebenta esse demônio acusador que acusa essa vida de noite e de dia. Arrebenta agora, meu Deus. Arrebenta agora, Senhor. O Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor quer. Essa vida se colocou perante ti nessa noite. Essa pessoa se propôs a falar contigo. Essa pessoa se entregou por completo à sua presença nessa noite. Manifesta-te, Deus poderoso. Manifesta-te, Senhor poderoso. Manifesta-te, Deus da nossa vida. Manifesta-te, Deus da nossa vida. Manifesta-te, Espírito de Deus. Manifesta-te, Espírito de Deus. Manifesta-te, Senhor, nessa vida. E aí já vai curando toda doença também, meu Deus. Aí já vai curando toda dor também, meu Pai. Aí já vai levantando, já vai trazendo ânimo redobrado a essa vida, meu Pai. Já vai curando, já vai abençoando, já vai dando porções do seu Espírito. Já vai, meu Deus, trazendo ousadia a esse coração. Já vai, meu Deus, curando essa dor, curando esse câncer, curando essa doença, Senhor, que veio. Porque essa pessoa, meu Deus, estava escravizada pelo medo. Essa pessoa estava com a síndrome do pânico, Senhor, tanto na questão física como a espiritual. Essa pessoa não tinha imunidade no seu lugar certo e ficou doente. Vai curando agora, meu Deus, vai curando, já que o Senhor já perdoou esse coração arrependido. E alamassimicando aliamasteias, aleluias. Toma nas tuas mãos essa vida, toma nas tuas mãos esta igreja, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deixa Jesus encher a sua vida. Continua com a mão no seu coração. Deixa Jesus encher sua vida com seu Espírito e seu amor. Encher seu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz, e andarás no mundo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim. Cristo, meu Cristo.
Deixa Jesus encher sua vida com seu Espírito e o seu amor. Encher seu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e andar. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Toma nas tuas mãos o seu povo, meu Deus. Cura essa ferida nessa alma, meu Deus. Cura essa ferida nessa alma, meu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, toma na tua mão o teu povo. Esse povo que vai receber a unção do Senhor, meu Deus. Esse povo que já está perdoado porque se humilhou, meu Deus, se colocou diante do Senhor. Esse povo, Senhor, meu Deus, que não quer mais seguir nesse sentimento tão ruim de insensibilidade, de indiferença, meu Deus. Aleluias. Aleluias, toma nas tuas mãos essa vida, esse coração, toma nas tuas mãos, purifica agora, Senhor. Purifica essa vida, meu Deus. Purifica essa vida para que essa cabeça possa ser levantada. O Senhor curvou a cabeça do Senhor para que nós levantássemos a nossa, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês vão receber a unção, meus irmãos, a unção de Deus para as vossas vidas. Os nossos irmãos pastores vão ungir vocês. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus navegou e alcançou o coração de todos vocês nessa noite. Eu tenho certeza que as vossas lágrimas, que as nossas lágrimas não têm sido em vão na presença do Senhor. Você vai ser curado por Deus fisicamente. Você vai ser curado de tudo porque você foi curado daquilo que não tem cura, a não ser através da mão de Deus. Os teus pecados foram perdoados. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde. Muito obrigado, meus irmãos de coração. Digam comigo assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus.